Salmo de número 1, quem não estava aí no início vai ler pela primeira vez, quem já chegou antes vai ler pela segunda vez. Salmo de número 1, versos 1 ao 6, todos juntos a uma só voz novamente. Todos acharam? Salmo 1? Então vamos juntos? 1, 2 e... Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, por essa porção da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, eu te peço, para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado por meio da pregação da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor fale e não eu. Que o Senhor me capacite, Senhor, e anule os meus pensamentos, e anule os meus desejos, e que seja trazido para a Tua igreja nessa noite, Senhor, somente a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, a Bíblia, como eu comentei no início, ela nos apresenta desde o começo, desde os seus primeiros capítulos, ela nos apresenta a trajetória de duas linhagens. Existem duas linhagens que estão se desenvolvendo e interagindo em toda a história bíblica. Que duas linhagens são essas? Deixe marcado aí o Salmo e vamos lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 14. Aqui, após o pecado de Adão e Eva, após eles comerem da árvore que o Senhor havia dito para não comer, que fizeram isso por influência da serpente, e agora, depois de Deus ter dado os seus decretos, contra o homem, ter dado o seu decreto contra a mulher, ele agora está iniciando os seus decretos contra a serpente. Então, verso 14, então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aqui o 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Pode voltar lá para o Salmo 1. Mas percebam, logo após o problema da humanidade, que é o pecado, que é a queda de Adão e Eva, logo após isso, Deus vem, traz as consequências desse pecado, mas em meio a essas consequências, Ele traz também uma promessa de salvação. Uma salvação que viria da inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E ele já deixa claro que esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Temos aqui então a promessa da vinda do Messias, que viria da descendência da mulher. Mas então nós percebemos que existe uma outra descendência, existe uma outra linhagem. Só que não só tinha Adão e Eva, só.
e eles não tiveram 2 filhos? Caim e Abel. É fácil saber quem era a descendência da serpente e quem era a descendência da mulher. E se nós observarmos toda a trajetória das Escrituras, nós vamos ver que Deus está sempre nos apresentando essa trajetória, dessas 2 linhagens, ok? O Salmo 1, ele vai fazer uma poesia que vai falar a respeito dessas 2 linhagens. Ele está aqui trazendo características de forma poética, ele está trazendo características tanto de uma linhagem quanto de outra linhagem. Como nós diferenciamos quem é de uma linhagem e quem é da outra linhagem. A poesia bíblica, não somente a poesia bíblica, né? A poesia, para quem é bom de poesia, eu não sou bom de poesia, tá? Eu não sou daqueles que escrevia poemas, não sou desses, tá? A minha mente funciona muito concretamente. Então, essas coisas de linguagem figurada, né? De usar símbolos, e eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas a poesia, ela consegue expressar verdades profundas com poucas palavras, usando figuras, e é isso que o Salmo 1 vai fazer. Ele vai fazer aqui uma diferenciação, não somente das características do justo e do ímpio, mas também do seu destino, de qual é o caminho, qual é o fim que cada um desses 2 vai ter. Então ele começa aqui no verso 1 dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Feliz. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui ele começa fazendo uma descrição do justo, mas ele faz essa descrição do justo de uma maneira negativa, ou seja, dizendo em primeiro lugar o que o justo não faz. Então essa é uma descrição negativa. Quer saber como é o justo? Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma descrição negativa do que um justo não faz. E aqui ele traz 3 verbos nesse verso, que nos dão uma ideia de progresso. Ele primeiro fala de andar, depois ele fala de se deter, depois ele fala de se assentar. Essa ideia é uma ideia de movimento e de aprofundamento no caminho do mal. As pessoas começam andando nesse caminho, depois eles vão se deter e vão parar ali, e depois eles vão se sentir tão confortáveis que vão se assentar. Então a ideia de que o caminho do ímpio é um caminho que ele vai cada vez se aprofundando no mal, ele vai ficando cada vez mais à vontade em fazer o que não é a vontade de Deus. E percebo aqui que a crítica, e alguns dos cristãos usam esse versículo, para justificar o seu afastamento das pessoas que não são cristãs. Eu não tenho amizade com gente não cristã. Eu não ando com gente não cristã. Eu não frequento as festas da minha família porque eles não são cristãos. Eu não convido. Não é isso. Percebam que aqui ele não se detém no conselho dos ímpios. Ele não se detém, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não está falando aqui das pessoas, ele está falando do proceder dessas pessoas. Então um justo não é que ele não ande com ímpios, que ele não tenha amizade com ímpios, que ele não conviva com ímpios. Você pode conviver com ímpios sem andar no seu conselho, sem se deter no seu caminho e sem se assentar na sua roda, no sentido de você estar ambientado, completamente identificado com a maneira que eles vivem. Então o que o justo não faz é isso, é andar no seu conselho, se deter no seu caminho, estar tão à vontade com o procedimento deles, que se assenta na roda deles. Porque se nós não tivermos nenhum relacionamento com os ímpios, como iremos evangelizar? Porque, irmãos, não se enganem. Tem o seu valor?
um evangelismo onde nós saímos distribuindo folhetos? Tem. Deus pode usar aquele folheto? Pode. Mas evangelismo é relacionamento. Se nós não tivermos relacionamento com as pessoas, nós não vamos ter credibilidade para falar a respeito do Evangelho, porque eles também precisam ver o Evangelho em nós. Eles precisam ver a maneira como nós agimos, eles precisam ver o nosso proceder e, principalmente, eles precisam saber que nós os amamos, que nós estamos pregando o Evangelho para eles por causa do amor. E isso só se demonstra em relacionamentos. Então, nós precisamos nos relacionar, sim, com aqueles que ainda não professam a fé cristã, porque nós precisamos pregar a palavra para eles, e isso acontece em relacionamento. Então, o que o primeiro verso aqui condena e diz que o justo não faz, é andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na sua roda, estar à vontade com o seu modo de vida, a ponto de ter completa e perfeita comunhão com o seu modo de vida. É isso que um justo não faz. Então, o primeiro verso traz uma descrição negativa do justo. O que o justo não faz? O verso 2, ele já traz, então, uma construção positiva, ou seja, o que ele faz, então? Se ele não faz aquilo, o que ele faz? Verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebam que aqui existe obediência envolvida? Existe. Mas ela é uma obediência que resulta de um prazer. Quando o ímpio olha para nós, e quando a gente se converte, aqueles que não são cristãos de berço, mas aqueles que se converteram na sua adolescência ou na sua vida adulta, devem ter ouvido várias vezes: poxa, mas então agora você não pode nada, então agora acabou a diversão na sua vida, então agora acabou a alegria, como se ser cristão fosse viver uma vida triste, ser cristão fosse viver uma vida enjaulado, sem liberdade, sem alegria. Isso é justamente o contrário, essa é a visão do ímpio, porque o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Então, quando nós buscamos obedecer a Deus, não é um fardo, não é ai caramba, poxa, agora eu sou cristão, então eu não posso isso, então eu não posso aquilo. Tem algo errado nessa vida cristã, né? Porque o justo, ele tem prazer na lei. Na verdade, o que nos traz tristeza é o pecado. O justo não quer dizer que ele não peque. Aquele que está, que tem prazer na lei do Senhor, não quer dizer que ele não falhe, que ele não erre, porque não existe ser humano nessa terra que não tenha pecado. O único foi o Senhor Jesus. Mas a diferença é que nós temos prazer na lei de Deus e tristeza, amargura diante do pecado. Quando pecamos, e nós pecamos, o nosso sentimento deve ser de frustração, tristeza, porque nós temos prazer mesmo é na lei do Senhor. Nós temos prazer mesmo em fazer a vontade de Deus. É claro que o pecado traz algum tipo de satisfação, porque senão ninguém fazia, né? Se não trouxesse nenhum tipo de satisfação, nenhum tipo de prazer, nós não faríamos, não precisava ninguém mandar, né? Se fosse horrível, doloroso, ninguém fazia, né? Envolve sim, a nossa carne tem prazer, a nossa carne tem satisfação nisso, mas o nosso eu renascido, a nossa nova criatura que somos, essa não deve encontrar prazer e alegria no pecado. Pode haver um prazer que seja momentâneo, mas que seja seguido de uma tristeza, de um lamento por ter falhado. Então essa é a descrição positiva. E ele, por ter prazer nessa lei, ele, além de ter prazer nela, o que ele faz? Ele medita nela
de dia e de noite. Se nós temos prazer na lei de Deus, se nós temos prazer em saber o que agrada e o que não lhe agrada, se nós temos prazer em obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra. Então, se nós somos realmente do caminho dos justos, se nós somos realmente nascidos de novo, nós precisamos encontrar prazer em conhecer a palavra de Deus. Essa é uma medida que nós precisamos ter na nossa vida e saber de nós o quanto eu medito na lei de Deus, o quanto eu conheço a lei de Deus, a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus faz parte do meu dia a dia. Porque nós podemos encontrar diversas e diversas desculpas para não lermos as Escrituras, para não nos envolvermos com ela. Ela é difícil, ela tem uma linguagem complicada. Nós temos vários meios de solucionar isso. Temos o CETEB, temos o Panorama Bíblico aqui na igreja, mas você tem meios. A questão é, nós não passamos por outros ensinamentos tão difíceis. Quem acha química fácil aí? Eu não acho química fácil. Física, meu Deus do céu. Matemática, não, nada disso. Para mim é fácil. Nada disso para mim é fácil. Mas passamos, não passamos? Estudamos, não estudamos? Nos dedicamos? Fizemos, não fizemos? E por que, com a palavra de Deus, a gente não se dedica, não se esforça? Porque tem uma questão de batalha em nós, tem uma questão de guerra, porque no nosso interior, quando nós nos convertemos, se instalou uma guerra, né? Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são inimigos entre si. Então existe dentro de nós uma guerra, e nós precisamos estar lutando essa guerra do lado do espírito. E existem momentos que vai demandar de nós, porque, Guilherme, você falou que é prazer. Se é prazer, se eu fizer sem prazer, então não tem valor. Não caiam nessa mentira. Não caiam nessa mentira. O diabo vai dizer no seu ouvido: se você está orando por obrigação, então não tem valor. Mentira. Se você está estudando a Bíblia sem ter prazer e estar saltitante, regozijante de alegria por estar estudando a Bíblia. Mentira. Porque demanda sim esforço. Nós somos ainda pessoas que vivem num corpo pecaminoso. Existe em nós um mover contrário àquilo que é a vontade de Deus. Então nós precisamos lutar sim, militar sim. Então o nosso prazer está nessa luta, nessa vitória, quando a gente consegue passar por cima da nossa preguiça, passar por cima da nossa falta de ânimo e conseguir ter esse relacionamento com as Escrituras, conseguir ter essa oração, e depois a gente olha e fala: consegui. Mas não fique esperando o dia que você vai acordar de manhã e pensar: ai meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, cadê minha Bíblia, né? Não vai ser assim de uma hora para outra. Eu já vi um vídeo de alguém falando que se a gente tivesse com a Bíblia o mesmo relacionamento que a gente tem com o nosso celular, a gente ia ser muito crente, porque a gente acorda de manhã já metendo a mão assim, né? Nem botou o óculos ainda, mas já está procurando o celular. Aí pega o celular, mesmo com aquela meio embaçada, não está nem enxergando nada ainda, mas vai ver se teve alguma mensagem no celular, né? Então, vamos procurar ter com as Escrituras esse relacionamento instintivo que a gente tem com o celular. Isso, irmãos, é construído, tá? Não pensem que é natural, porque nós nascemos, né? Eu sou da geração que viu o celular surgir, né? Então, eu vivi uma grande parte da minha vida sem celular. Então, vários dos hábitos que nós temos hoje foram construídos com o celular. Beleza, seus filhos tinham celular quando eles saíam de noite? Você ficava em casa orando, né? Esperando eles voltarem, né? A gente, os pais de hoje, se o filho não atende o celular, mandou mensagem e não respondeu: meu Deus, cadê meu filho? O que aconteceu? Liga para a polícia. Não é? Isso foi construído. Isso não existia. Eu tenho os meus filhos com celular.
Mas houve um tempo que não tinha. Então isso é construído, essa ansiedade, esse desejo, essa proximidade, né, que a gente tem com o celular foi construída. E se essa proximidade com o celular foi construída, a nossa proximidade com as Escrituras também pode e deve ser construída. Demanda um trabalho, demanda um esforço. Então o justo, ele medita nela, ele tem prazer nela e medita nela de dia e de noite. Nós não estamos ainda nesse estágio de acordar de manhã procurando a Bíblia. Vamos buscar chegar lá. Vamos traçar esse caminho. Vamos começar a abandonar o celular e começar a buscar as Escrituras. Verso 3, então agora ele vai usar um outro recurso da poesia, que é fazer uma símile, né? Ele vai nos trazer uma ideia de similaridade. O justo, por não andar no conselho dos ímpios, por não se deter no caminho dos pecadores, por não se assentar na roda dos escarnecedores, e por ter prazer na lei do Senhor, e por meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. O autor aqui, ele usa uma figura que é muito familiar para a sua audiência original. A gente hoje não tem, e no lugar que a gente vive, não consegue ter uma visão tão ampla quanto a sua audiência original tem disso. Por quê? Primeiro, nós não sabemos o que é escassez de água. Eles viviam num lugar onde a água era algo raro, era algo escasso. É só você ver nas Escrituras, ao longo da sua leitura, quantas vezes eles tinham que cavar poços para encontrar água. Não era que nem a gente aqui, que você abre uma torneira e tem água. Quer regar as plantas? Vai lá, abre a torneira, vai com a mangueira lá e... Para a gente, água é algo presente no nosso dia a dia com muita facilidade, mas para essas pessoas, para quem o Salmo foi escrito naquela época, tentem imaginar a figura que ele está construindo. Uma árvore que fica plantada junto a uma corrente de águas é uma árvore extremamente privilegiada, porque normalmente uma árvore não tinha isso. Ela não tinha essa abundância de água. Então, o justo, que tem prazer na lei do Senhor e que medita nela de dia e de noite, ele é uma pessoa extremamente privilegiada, porque tem próximo de si uma fonte inesgotável de vida. A figura que ele traz é de uma árvore privilegiada. Essa árvore tem muita sorte. Essa árvore é o quê? Bem-aventurada. Então ele está fazendo aqui uma ilustração do que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é você ter a sorte de ser uma árvore que vive num lugar que não tem água, mas você foi plantado do lado de um riacho. Você tem a fonte de vida próximo de você. Você tem recursos de vida abundantes ao seu redor. Então ele está dizendo que o justo, por não fazer aquelas coisas e por ter prazer na lei do Senhor, ele é um privilegiado, porque tem a fonte de vida próximo, disponível, abundante. E essa fonte de vida é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Então é bem-aventurada essa árvore, é bem-aventurado o justo, porque o justo tem a palavra de Deus e a árvore tem a água corrente ao seu redor. Então, ele faz nós conseguimos entender o que ele quer dizer com bem-aventurado, com feliz. É alguém que tem à sua disposição vida abundante. Então, ele passa agora no versos 4 e 5 a nos apresentar então os ímpios. Ele fez a construção toda de como é um justo, ele disse o que o justo não faz, ele disse o que o justo faz, e ele disse como o justo é. O justo, ele não anda, não se detém, nem se assenta. O justo tem
tem prazer na lei do Senhor, ele medita nela de dia e de noite, e por causa disso, veja, ele é como essa árvore bem-aventurada. Os ímpios, qual é a descrição dos ímpios? Olha como é que é interessante a descrição dos ímpios. É só isso. Os ímpios não são assim. É só isso. Ser ímpio, para ser ímpio, de acordo com as Escrituras, basta não ser justo. Ele passa um tempo descrevendo o que o justo não faz, o que o justo faz, para dizer que o ímpio não é assim. Então, ser ímpio é simplesmente não ter prazer na lei do Senhor, nem meditar nela. Ser ímpio é andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. É fazer o contrário do que o justo faz. E aí, como consequência, se o justo é uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a uma água corrente, o que o ímpio é? É como palha que o vento dispersa. O ímpio, por não estar próximo da palavra de Deus, por não ter prazer na lei de Deus, por não meditar na palavra de Deus, ele não tem vida, ele está morto. É como palha. Usou uma árvore viva, com frutos, frondosa, porque estava próximo do ribeiro de águas. Um ímpio, por estar longe do ribeiro de águas, por estar longe da palavra de Deus, longe da meditação da palavra de Deus, então ele é como palha que o vento dispersa. Ele não tem vida em si. Então, do verso 6, ele vai nos dar os dois destinos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele faz a diferenciação do justo, faz a diferenciação do ímpio e nos diz que o ímpio terá um destino e o justo terá outro destino. Então, de maneira poética, o que o Salmo 1 está ilustrando, o que o Salmo 1 está nos demonstrando, é o que Moisés disse lá em Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Versos 15 a 18. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas se forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Então, Moisés já tinha dito, não de maneira poética, mas de maneira direta, que aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, aqueles que se detêm na sua lei, aqueles que têm prazer nela, que amam a Deus, eles teriam vida. E aqueles que não obedecessem, aqueles que não ouvissem, eles pereceriam. Essa é uma visão que está clara aqui no Antigo Testamento. Mas você diz, então, Guilherme, mas no Novo Testamento temos isso? Você está falando então de lei, mas como assim? Nós não vivemos no tempo da graça? E eu já falei para vocês várias vezes que a própria lei é uma demonstração de graça do Senhor. Mas vamos ver Jesus falando. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 é o final do Sermão do Monte.
Jesus começa lá no capítulo 5 a discorrer sobre várias e várias questões, inclusive sobre textos do Antigo Testamento, e ele vai trazendo luz sobre várias coisas, e ele dá um sermão educativo, pedagógico, ensinando várias coisas aos judeus. Mas então, quando ele chega no final desse sermão, capítulo 7, a partir do verso 24, olha o que ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que palavras? As palavras do Sermão do Monte. Aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então vejam, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele nos adverte que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós só temos dois caminhos: ou a gente pratica ou a gente não pratica, ou a gente obedece ou a gente não obedece. E aqui ele também faz uma separação, da mesma forma que o próprio Deus fala lá, a descendência da mulher, o descendente da serpente. Aqui Jesus está falando do homem prudente e do homem insensato. Sempre vamos encontrar nas Escrituras essas duas descrições que estão em oposição. Isso vai se repetir ao longo de toda ela. Deus vai falar de Caim e Abel. Deus vai falar de Ismael e de Isaac. Deus vai falar de Esaú e de Jacó, Saul e Davi. E no fim, lá no Apocalipse, nós temos o anticristo e Cristo. Sempre duas descrições, sempre dois tipos de pessoas e sempre dois destinos diferentes. Então o Salmo 1, ele consegue em poucas palavras fazer um resumo do caminho dessas duas linhagens. Nós temos a linhagem dos justos e nós temos a linhagem dos ímpios. E percebam que isso não tem a ver com nascimento natural, porque Caim e Abel foram filhos da mesma mãe. Esaú e Jacó foram filhos da mesma mãe. Isso não tem a ver com o nascimento, isso tem a ver com o novo nascimento. Tem a ver com o nascimento da água e do Espírito. O que separa, então, uma linhagem da outra é Cristo. É ter nascido de novo. Então, como aplicação, diante desse texto, diante dessa verdade, que a Bíblia nos apresenta essas duas linhagens e nos apresenta esses dois destinos, e faz essas descrições do ímpio e do justo, e aí, o que fazemos, então, diante disso? Como isso se aplica a nós? Em primeiro lugar, se você não é cristão, se você ainda não se decidiu pela palavra de Deus, por Cristo, a grande verdade que esse texto nos traz é que ser ímpio não é alguém que faz atrocidades. Porque quando a gente fala de alguém ímpio, a gente pensa logo em alguém que está matando, que está destruindo, que está com uma arma na mão, assaltando, ou que está cometendo crimes contra crianças, ou violências para lá. Não. Ser ímpio é simplesmente não ser o justo que foi descrito no Salmo 1. Como é que ele descreve o ímpio? Os ímpios não são assim. Essa é a descrição que ele faz do ímpio. Ele descreve todinho o comportamento do justo. O que é que ele não faz, o que é que ele faz. Mas quando chega na hora de descrever o ímpio, os ímpios não são assim. Então, o simples fato de não ser como o justo, já nos coloca na classe dos ímpios. Então, não pense que por não matar, por não roubar, por não mentir, por não trair a esposa, por ser um bom pai, por ser um bom filho, por ser um bom vizinho, que isso vai te tornar alguém justo. Não, não vai. É simplesmente você não ter prazer na lei do Senhor e não meditar nela
de dia e de noite. Isso vai fazer de você um ímpio. Então é preciso arrependimento, é preciso se voltar para Deus, é preciso buscar em Cristo essa salvação que vai fazer com que você nasça de novo e saia da linhagem da serpente e seja incluído na linhagem da mulher. Mas para nós que já somos crentes, para você que já é cristão, que já se arrependeu dos seus pecados, já nasceu de novo, já é uma nova criatura, o que essa palavra diz? Dentre várias coisas eu separei apenas uma: siga firme no caminho do Senhor, porque você está plantado na fonte de vida. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda. Não importa o que aconteça, não importa as dificuldades, não importam as lutas, se você permanecer firme como justo, se você permanecer firme com prazer na lei de Deus, permanecer firme diante dEle, você tem a sua vida eterna garantida. Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades e lutas nessa vida, porque se você se lembrar da descrição que Jesus faz entre o homem prudente e o homem insensato, embora eles sejam bem diferentes, porque um pratica e o outro não pratica, na casa dos dois houve, o que houve lá? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Então, ser alguém que pratica, ser alguém que tem prazer na lei de Deus, não é uma certeza e uma promessa de que você não vai passar por dificuldade. A promessa ela não desabou. Se você ficar firme no Senhor, não importam as lutas, não importam as dificuldades, Ele vai te manter de pé. E a vida que flui dEle, a vida que Ele nos dá, ela flui de uma forma que nem a morte pode nos tirar. Porque nós, quando passarmos pela morte, ainda que passemos pela morte, nós não permaneceremos nela. Então nós, como cristãos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são os justos de Deus, que meditam na lei de dia e de noite, que amam a Deus e que estão nascidos de novo em Cristo, que são da linhagem da mulher, não precisam temer nem a morte, porque a gente pode morrer, e nós vamos morrer. Essa é uma certeza que nós temos. Eu posso morrer com 90, posso morrer com 50, posso morrer com 100, posso morrer com 20, não importa. Se nós estivermos em Cristo, a morte é apenas um elemento, uma passagem, porque nós estamos com a nossa vida eterna garantida, porque nós estamos plantados na beira da corrente de águas, e as águas que não se esgotam, porque Jesus é a nossa fonte. Então, se você crê no Senhor, siga firme, não importa que a chuva caia, que o vento sopre, não importa que os rios transbordem e que eles batam com força contra a sua casa, você permanecerá de pé, ainda que morra. Essa que é a questão. Ainda que morra, você permanecerá vivo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter inspirado o salmista que escreveu o Salmo 1, para fazer esse resumo, Senhor, tão belo, tão simples, tão pequeno, de uma verdade tão ampla, tão grande, e que se espalha por toda a Escritura. Obrigado, Deus, que essa palavra possa trazer convicção àquele que ainda não te conhece, de que ele precisa conhecer, que ele precisa nascer de novo, e ser nova criatura diante de ti, e sair da linhagem da serpente, e ser incluído na linhagem da mulher. E para aqueles, ó Deus, que já são descendência da mulher, que já nasceram de novo, Senhor,
Que essa palavra sirva de consolo, sirva de fortalecimento, sirva, Senhor, de motivo de alegria, em saber que não importam as lutas, não importa a tempestade, não importa a força com que tudo isso venha contra a nossa casa, essa casa não irá desabar. O Senhor promete que nós somos como árvores plantadas junto à corrente de águas, e nada pode nos abalar. E a vida que o Senhor nos dá é uma vida que ninguém pode tirar, nem a morte, ninguém. A nossa vida é tua, está nas tuas mãos, e o Senhor nos deu a vida eterna no seu Filho amado Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Que essa verdade console corações nessa noite, fortaleça, dê ânimo, ó Deus, para que possamos buscar a Tua palavra e buscar prazer na Tua lei e meditar nela de dia e de noite. Muda o nosso comportamento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas diferentes, a treinarmos, a nos condicionarmos, a termos, ó Deus, um esforço na direção de termos esse relacionamento com a Tua palavra, um relacionamento de prazer, de amor e de constância, meditando nela de dia e de noite. Obrigado, meu Deus, que essa palavra se torne verdade na nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.